Diz assim, glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 16. Gênesis, capítulo de número 16. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Versículo 9. Gênesis 16, 8 em diante. 7, 8 em diante. Conta a história de Abrão, Agar e Sarai. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte no caminho do sul. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vais? E ela respondeu: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. E disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. Pois bem, mediante essa leitura que nós acabamos de fazer, nós observamos aqui em Gênesis, capítulo de número 16, que Agar foi dada por serva a Sarai. Abraão, juntamente com toda a sua caravana, desceu ao Egito. E lá chegando, eles ali estiveram um tempo no Egito. E a ida ao Egito não era vontade soberana de Deus, era vontade permissiva, que lá eles estivessem. Porém, Deus deu um sonho a Faraó, porque lá no Egito, ele se interessou por Sarai. Abraão disse: não, você disse que você é minha irmã. Já mentindo, né? Ela era a esposa dele. Só que ele teve medo, olha só, dos egípcios, se interessar por ela e matar ele por causa dela. Já começou tudo errado. Eles foram para onde Deus não mandou, já com mentira, com meias verdade, sem que Deus aprovasse nada daquilo. Pois bem, lá estiveram. E agora, ao retornar do Egito, o faraó dá Agar por serva de presente para Sarai. Aí a Bíblia diz, como está aí no versículo 3, que Sarai, ela tinha de Deus, juntamente com Abraão, uma promessa. E a promessa é que ela geraria filho, que ela seria mãe, que ela daria luz, que ela daria um filho ao seu esposo Abrão. Porque ela ouviu o anjo do Senhor falar com ele. Porém, ela olhou para as condições dela e ela viu que ela não teria capacidade. Primeiro, por ser estéril. Segundo, pela idade avançada e pela vida, e morando em tendas, e monta a tenda, desmonta a tenda, e viajando, ela viu que ela não teria condição alguma de dar à luz, que ela não teria condição alguma de ser mãe. Então ela estava olhando para ela, lógica, razão, e ela faz uma proposta a Abrão. E ela diz para ele o seguinte: Abrão, está aqui a minha serva Agar, é nova, é formosa, deita-te com ela. Versículo 3, assim tomou Sarai, a mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ela aqui diz: agora deita-te com ela, de comum acordo. Os filhos dela serão nossos filhos. Mas espera aí, Deus não pediu ajuda. O que Deus esperava de Sarai e de Abrão era que eles crescem nele, que eles confiassem nele.
que eles esperassem em Deus. E não agisse segundo a lógica, a razão, não desse um jeitinho, né? Como diz, um jeitinho brasileiro. Não. Confia no Senhor, espera nele. Não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa a situação, não importa as condições, importa é crer que Deus é fiel para fazer o que falou, que Deus é poderoso para conceder o que prometeu. Só que não esperado. Abraão, por sua vez, deita com Agar e ela engravida. E agora ela está gestante, a serva. E Sarai, ela passa a ficar com ciúme de Agar, porque Agar não queria mais servir ela como antes. Agar, já agora gestante, ela se achou daqui, não se achou mais em condição de serva. Ela estava se achando agora a mulher de Abrão. Porém, ela não era serva de Abrão, ela era serva de Agar. Aí o versículo 6 vai dizer assim: e disse Abraão a Sarai, eis que tua serva, olha aí, ela era serva de Agar, eis que tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai a ela, e fugiu da face de Sarai. Prestar atenção, ela era uma serva, e como serva, ela estava fazendo a vontade da sua senhora. Quem teve a ideia dela deitar-se com Abraão foi a Sarai. Quem, né, combinou com Abraão de ter filhos através de Agar foi Sarai. Então a ideia foi dela. Agar simplesmente obedeceu a ordem dela. E agora, por ter obedecido ela, por ter feito conforme ela orientou, mandou, agora por estar gestante, agora ela está enciumada. E ela começa a afligir ela. E ela não suporta a aflição que a sua senhora agora coloca sobre a vida dela. E ela foge. E ela foge. E ela se vê em pleno deserto. Havia se passado os anos. Ela agora não sabia o caminho de volta para o Egito. E agora ela estava perdida no deserto. Ela estava perdida no deserto. E o anjo do Senhor aparece a ela e fala com ela. Agora, a decisão era dela, obedecer à voz do anjo do Senhor e voltar e se humilhar perante a presença da sua senhora, para que no tempo determinado por Deus ela fosse honrada, ela fosse exaltada, ou continuar no deserto e perecer no deserto, porque ela corria o risco de morrer no deserto, não só ela, mas também a criança que por ela estava sendo gerada. O que eu quero e que o Espírito Santo de Deus espera é que você entenda o seguinte: que nós vamos examinar a nós mesmos. Qual a posição que nós nos encontramos? Sarai, Agar, a serva, Abrão. Como a gente se vê na situação? Como você se vê? Você se vê como uma serva egípcia que obedeceu, que agiu conforme a orientação de Deus, que fez tudo quanto foi determinado, e por ter obedecido, por ter se humilhado, por ter agido conforme o que Deus falou, hoje está sendo afligido, perseguido, humilhado, rejeitado, ou está como Sarai, né, que não quis permanecer na palavra de Deus, esperando em Deus, resolveu agir por conta própria, agir de maneira precipitada e depois passou a sofrer as consequências, porque pela a atitude dela, pela a decisão errada, ela deu legalidade para que o mal viesse assolar a sua casa, e agora passou a ser afligida, né? Ciúme, a serva já não lhe obedecia como antes, e ela agora vai a seu marido, agora começa a afligir o marido, dizendo: olha, o que eu faço? Ela não quer me obedecer. Aí o Abrão, por sua vez também, que errou também, ele vira e diz: não, a serva é tua,
Você faz como você quiser, ela está na tua mão. Mas ele tinha culpa também na situação, porque ele podia ter dito, não, eu vou ficar no que o Senhor falou, eu vou continuar esperando em Deus. Mas não fez assim. Ele acatou a orientação dela, ele rejeitou o que Deus havia falado com ele para fazer o que ela havia achado que seria bom para eles. E na verdade não era. Entenda uma coisa, Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Vou repetir, Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. E é importante a gente entender o seguinte, tá? Para a nossa vida, para que nós, nesta vida, venhamos desfrutar das bênçãos, não é de favor de Deus, não, é das bênçãos de Deus, para que a gente veja os milagres acontecer, as portas se abrir, para que a gente veja o mover de Deus, o agir de Deus, o operar do Altíssimo, o trabalhar do Todo-Poderoso. Necessário é a gente atentar para o que ele fala e obedecer conforme ele nos diz. Nós ouvimos o que Deus falou e agora estamos de posse da palavra de Deus. Agora a gente tem que obedecer a esta palavra. Olha o que o anjo fala para ela, Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vais? Aí ela não mente, ela fala a verdade, ela foi sincera. Eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. E ele vira para ela, ela pensa, agora ele vai ao meu favor, porque eu estou fugindo, porque eu fui afligida, eu estou fugindo porque eu fui humilhada. E ele disse, olha, volta-te. Mas espera aí, ela podia ter questionado, mas voltar, ela está me afligindo, ela está me humilhando, por eu ter obedecido ela, por eu ter feito conforme a vontade dela, eu agora estou passando por esse processo e eu tenho que voltar. Sim, volta. E não só volta, mas se humilha também. Porque diante de Deus o exaltado não é quem se exalta, não é quem se soberbece, se engrandece. Diante de Deus, Deus exalta os que se humilham. Então ela tinha que voltar. E como se não bastasse voltar, ela teria também que se humilhar, para que Deus, a seu tempo, viesse a ela exaltar. Então, se você quer ser exaltado por Deus, o segredo da exaltação está na humilhação. Quanto maior for a humilhação, muito maior será a exaltação de Deus na sua vida. Ela não tinha que murmurar, ela não tinha que questionar, ela não tinha que afrontar, ela tinha simplesmente que voltar e se humilhar, pedir perdão por ter fugido, pedir perdão por de repente não estar mais servindo a sua senhora como antes, e ficar na dispensação do Senhor, esperando em Deus a seu tempo agir em favor da vida dela. Então, amados, entenda o seguinte, em nome de Jesus, saber que está por vir, se formos fiéis e obedientes à sua palavra, e servirmos a Deus, segundo a sua orientação, a sua direção, que o seu Espírito Santo que habita em nós nos conduz, nos orienta, nos dirige, e ao seu querer para a nossa vida, com certeza, nós veremos a glória de Deus, manifestado o poder de Deus. Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, mas necessário é que nós venhamos entender, reconhecer que soberano, que poderoso é Deus, que Ele domina sobre tudo e que na mão dele está a força, o poder, o exaltar, o engrandecer. Que se a gente se humilhar, que se a gente orar, que se a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, se a gente se converter de todo o nosso coração, nós vamos ver o trabalhar de Deus. Nós vamos contemplar o agir do Senhor. Então, que se assim nós agirmos, nós comeremos sim o melhor dessa terra. Teremos sim as bênçãos divinas do céu. Sim, nós teremos vida eterna, mas só depende de nós. Prestar atenção, quem fugiu foi Sarai.
ela fugiu. E agora o anjo de Sarai, serva de Agar. O anjo sabia quem era ela, Agar. E qual era a posição dela? Serva. Então o Senhor nos conhece. Imagine ela em pleno deserto, alguém chama ela pelo nome, Agar, serva de Sarai. E é muito importante a gente atentar para isso. Porque quantos, muitas vezes têm tentado quebrar mato, tomar atalho, querer encurtar o caminho, querendo que as coisas aconteçam, mas a seu tempo, a seu modo, a sua maneira. Mas olha o que Deus fala através do anjo. Agar, serva de Sarai, volta-te, humilha-te perante a tua senhora. Isso quer dizer, ela tinha que se colocar de joelho diante dela e pedir perdão a ela. Ou seja, embora ela estava grávida, embora ela estava esperando um filho de Abraão, isso não mudou a condição dela de serva. Trazendo para a minha vida, para a sua vida hoje, quem nos chamou, quem nos escolheu foi Deus. Quem nos chamou foi Deus. Quem nos levantou foi Deus. Quem nos capacitou foi Jesus. Quem nos encheu foi o Espírito Santo. Ele que nos usa. No nome de Jesus os enfermos são curados. No nome de Jesus almas se convertem. No nome de Jesus vidas são libertas. No nome de Jesus milagres acontecem. No nome de Jesus portas se abrem. No nome de Jesus a oração é respondida. No nome de Jesus a oração é atendida. No nome de Jesus a gente prega. No nome de Jesus a gente ensina. No nome de Jesus a gente apacenta as suas ovelhas. No nome de Jesus a gente administra a sua obra, conduz a sua igreja. Porém, nós continuamos servos. Senhor é Ele, nós servos. Deus operou, a glória é dele, o louvor é para ele, a alegria é nossa, servo. Mas quantos não querem mais estar na posição de servo, mas sim numa posição de senhor? Ela era serva. E como serva, ela obedeceu a sua senhora. Porém, ela errou quando deixou de continuar na obediência à sua senhora. Quantos? O pastor leva ao presbitério, a evangelista, a pastor, confia ao obreiro uma igreja para dirigir, e depois o trabalho enche, o trabalho cresce, e depois Deus começa a usar ela, usar ele, consagra, pastor, evangelista, missionária, aí Deus começa a usar, aí já começa a se achar. Não quer mais estar debaixo da autoridade do pastor, não quer mais prestar obediência ao pastor, e já acha que, se ele é pastor, eu também sou, se ele é ungido, eu também sou. Só que perante Deus não é assim que funciona. Agar era serva de Sarai. E isso não mudou. Nós somos servos de Deus. E não Deus servos nossos. Deus é Senhor e nós servos seus. Uma vez alguém virou para mim, foi louvar lá na igreja onde eu dirigia, e ele falou assim, não, tinha que botar uma faixa bem grande ali com o meu nome. Se tivesse o meu nome ali, isso aqui estaria cheio. Até tinha bastante gente. Mas ele queria ver lotado. Ele falou, onde eu tenho ido cantar, o lugar está lotando. Só aqui que não lotou. É porque você não divulgou mais, não fez mais marketing, não fez mais propaganda do meu nome. Eu falei para ele, tá, só que aqui a gente trabalha para aparecer o nome de Jesus. A gente anuncia o nome de Jesus, a gente trabalha para glorificar a Cristo, a gente direciona as pessoas para Cristo, a gente aponta para Cristo. Lembra? João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele segue. Hoje não, hoje que as pessoas querem que apareça o nome dela. Fala que foi eu que orei, foi eu que te curei, foi eu que te sarei. O eu sou, eu posso, eu faço, já se acham até semideuses. Mas é servo. Grande é ele, soberano é ele, poderoso é ele, Senhor de tudo é ele. E sem ele nada somos, nada podemos fazer. Então entendo que Deus quer falar conosco nessa noite. Volte à posição de servo. Volte a estar na estatura de serva.
dependente do seu Senhor, atenta à voz do Senhor, o Senhor manda, e a gente obedece. Lembra lá em João, capítulo 2, em Caná da Galileia houve um casamento. Lá estava Jesus porque havia sido convidado. Lá estava Maria. E aí acabou o vinho. A Maria vem até ele e diz, não tem vinho, acabou o vinho. Jesus fala com ela não como filho, mas como Senhor. E ela serva. Diz, mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Ela entendeu que quem falava com ela não era Jesus, filho dela, mas sim o Cristo, filho de Deus, o Senhor dela. E ela vai aos servos e diz assim, ó, fazei tudo o que eles vos disser, atenta para o que ele vai falar e obedeça o que ele vos mandar fazer. Por que Maria tomou essa atitude? Porque Maria estava ciente que ela era serva e Jesus Cristo é Senhor. E eles atentaram. E aí Jesus disse, olha, pega as talhas, enche d'água. E eles obedeceram a Jesus. Eles fizeram o que Jesus mandou. Por quê? Porque eles eram servos. Aí Jesus diz, agora leva o mestre-sala. Vinho? Não, a água. E quando chegou diante do mestre-sala, não era mais água, era vinho. Por que houve um milagre? Por que a água foi transformada em vinho? Porque eles entenderam que eles eram servos e como servo, obedeceram àquele que é Senhor, que lhes mandou fazer. Não adianta você ter obedecido. Não adianta você ter honrado. O segredo é continuar na obediência. O segredo é continuar humilde. O segredo é continuar como servo. O segredo é continuar debaixo da autoridade do seu Senhor. Em nome de Jesus, ter a presença de Deus em sua bênção não significa que seremos poupados da dor, das dificuldades, de desprezo, de humilhação, não. Nós estamos aqui nesse mundo. E por estar neste mundo, Jesus deixou bem claro que nós teríamos aflição. Neste mundo, vocês terão aflições. Porém, se a gente confiar no nosso Salvador, no nosso Senhor, a gente vai vencer, a gente vai suportar, a gente vai lidar com as aflições. Porque assim Jesus em João 16:33 nos ensinou. Ele sabia que todos nós, como seres humanos, estamos sujeitos a enfrentar problemas, adversidades, dificuldades. Porém, o importante para nós é crer no Senhor. O importante para nós é permanecer na nossa posição de servos diante do Senhor. Então, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. Olha o que diz Gênesis 16. Diz assim, ó. E ele, o anjo do Senhor falando a Agar, tá? E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és o Deus da vista. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso, se chama aquele poço de Lauai-Roi. Eis que está entre Gades e Bereia. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera com Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu a luz a Ismael, a Abrão. Se cumpriu o que Deus falou. O menino nasceu. E agora, Deus que fez promessa a ela, agora ia cumprir. Por que Deus ia cumprir com a promessa na vida dela como cumpriu? Porque ela obedeceu. Porque ela decidiu voltar. Porque ela decidiu se humilhar. Porque ela reconheceu que ela era serva. E Agar, sua senhora. Então, querido, querida, eu não sei o que lhe fez se afastar do caminho. Eu não sei o que lhe fez sair da presença de Deus. Afastar-se da casa de Deus. Mas uma coisa eu sei. A sua vitória está em você voltar. E não apenas voltar, mas se humilhar. Reconhecer que pecou, que falhou, que errou. Se arrepender dos seus pecados. Abandonar o caminho mau e se converter a Cristo de todo o teu coração. Então volta hoje ao caminho, volta hoje para Deus, para a comunhão com Deus,
Volta hoje, minha irmã. Porque, mas pastor, me arrancaram, me tiraram. Você é serva. Você tem que aceitar o chamado. Você tem que aceitar a posição que foi colocada. E servir com gratidão, com alegria. Sabendo que Deus vai te honrar naquilo que Ele te confiou. Porém, quando Deus te honrar, quando a obra prosperar, quando a obra crescer, quando as almas se converter, quando as vidas for libertas, quando os enfermos for curados, não se esqueça, você é servo. Por mais que façamos, somos servos. Lembra do jovem rico? Ô, bom mestre, o que eu tenho que fazer para te seguir? Jesus disse, olha, eu conheço os mandamentos. Jesus disse, te falta uma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa em mim. Sempre vai faltar alguma coisa